Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Hoje estamos muito felizes por mais um episódio da série O Caminho para o Sucesso, onde trazemos convidados especiais com histórias reais do mundo do empreendedorismo, não é, Dani? Isso mesmo, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Acredito que vocês já saibam um pouquinho do que a gente vem trazendo nas lives. Então, se você tem aquele amigo que tem um negócio ou vai abrir um negócio, já convida ele, compartilha com ele para que ele venha entender um pouquinho mais sobre o mundo do empreendedorismo. Isso mesmo, Dani. E vocês tragam também, prestem atenção que a gente vai estar trazendo palavras-chave no decorrer. Hoje temos uma dinâmica diferente e um presente para vocês no final da live. Aí, durante a live, vamos falar algumas palavras-chave. Vocês vão anotando, mas precisa pelo menos uma enviar no direct do Criação de Ideias, que lá vai ter um presente especial que a Aluna Consultoria, junto com o Criação de Ideias, preparou carinhosamente para vocês. Isso mesmo, pessoal. Então aguarda até o final, comenta, compartilha com seu amigo para ele também ganhar esse presente e fica aqui com a gente até o final. Também vai comentando porque logo mais a gente vai responder as perguntas de vocês e fica ligado porque os nossos bastidores aqui está a todo vapor. Isso aí. O Criação de Ideias, né, é uma agência onde trazemos serviços, né, de marketing, entendeu? Como algumas questões de criação. Vocês podem também ter assessorias, né, no marketing digital e de consultoria também na área do empreendedorismo. E preparamos, assim, sempre alguns conteúdos legais. Entra lá no nosso Insta, porque tem umas coisas legais lá, conteúdo de lives e conteúdo de alguns convidados nossos também. Então, compartilha lá e divulga aí também. E pode perguntar, pode entrar lá no nosso direct, se tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia que pretenda colocar em prática futuramente, estamos aí para ajudar vocês. Isso mesmo, pessoal. Agora vamos trazer o nosso convidado, que hoje é o Cláudio Luna, que é empresário, CEO da Luna Consultoria e fundador do projeto Eis-me Aqui. Também é marido, pai e avô. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você e o que você faz hoje. Boa noite a todos. Tá? Meu nome é Cláudio Luna, tenho 56 anos, sou empresário da Luna Consultoria e obrigado por esse convite, né, de Criação e Ideia e nessa nova série O Caminho ao Sucesso. E vamos embora, tamo junto. Joia, Cláudio. A gente também fica muito feliz com poder compartilhar a tua experiência de vida, a tua experiência empresarial. O que é que trouxe você, assim, o que é que você... Conta um pouco da tua vivência, da tua infância, da tua convivência com a família, assim, que valeu para você ser o empreendedor que você é hoje em dia. Então, minha família sempre teve no sangue, né, essa parte de empreendedorismo, negócios. E meu pai, ele era contador, né? Agora está aposentado. Ele sempre teve outros negócios e ele me levou junto nessa veia, né, de negócio, me convidando para trabalhar com ele aos 12 anos. E aí a gente ia, eu e meus irmãos, né? Meu irmão cuidava da parte de departamento pessoal e eu cuidava da parte fiscal. E sempre meus irmãos, todos juntos, formados em contabilidade, todos eles, tenho mais 3 irmãos formados em contabilidade, e estava na nossa veia aquilo. Só que eu tinha 12 anos, né? Aí era difícil para mim, porque eu via meus colegas jogando bola, e eu estudava de tarde e trabalhava pela manhã. Então todo dia eu saía de manhã, ia para o escritório do meu pai, e voltava no meio-dia e ia para a escola de tarde. E nesse intervalo, a gente sempre ficava com aquilo, né? Os outros colegas brincando e a gente trabalhando. Mas isso aí meu pai me colocou na minha vida e o Mestre Mundo ia me ensinar muita coisa, que é o que a vida dá de experiência e me ensinou. Hoje eu dou graças a Deus por ele ter me colocado tão novo, né? Nessa veia de negócios. E interessante que nessa época eu era tão criança que eu ficava, quando não tinha ninguém no escritório,
eu pegava o carimbo, um cinzeirozinho de inox e ficava brincando de motorista, porque o meu sonho é ser motorista de ônibus. E aí eu ficava atrás assim, quando eu andava no ônibus, eu ficava atrás do motorista para ver o que é que ele fazia. E aquilo era meu lado de criança, mas eu não sabia que hoje eu tenho a certeza que me ajudou muito nessa vivência que eu estou. E por que isso? Porque até na época que eu trabalhava com meu pai, ele me mandava, tem uma avenida lá em Recife, que é Conda Boa Vista, e eu saía da Guararapes pro Derby, ele me dava o dinheiro da passagem, né? E eu ia andando e brincando pela rua, dirigindo uma pasta de plástico. Aí eu fazia duas coisas ali, né? Me divertia e guardava um dinheirinho. Aí foi como a minha primeira experiência de empreendedor. Eu guardava um dinheirinho, esse dinheirinho eu ia no sábado no centro da cidade, comprava um saco de boneco soldado de índio para brincar com meus irmãos. Então aí começou, hoje eu sei que é uma experiência, né? Eu estava naquela época que tinha 12 anos. A outra, eu sempre gostei de jogar futebol de salão, mas jogava ruim, né? Ruim pra caramba. Então, meus colegas me convidavam, mas eu só jogava 5 minutos, 10 minutos, porque me tiravam logo. E aí eu vi uma oportunidade de negócio para mim. Eu peguei, comecei a andar na rua, onde tinha as casas que tinham manga, jambo, e comecei a vender escondido. Aí com dinheiro, escondido da minha mãe e meu pai, né? Aí com o dinheiro eu ia no centro da cidade, comprava um calção, uma camisa. E por fim eu terminei montando um padrão do time e comprei a bola. Daí começou. O pessoal tudo me chamar todos os domingos para jogar bola e eu demorava muito tempo jogando, né? Assim, foram fases da minha vida como criança que hoje eu sei o quanto valeu, né, o início de ser empreendedor. Mas nesse início, Cláudio, você começou já dentro do empreendedorismo, já começou empreendendo ou você teve outras nuances profissionais? Não, eu logo no início, como eu disse, meu sonho era ser motorista, né, de ônibus, e aí logo no início da minha vida profissional, eu tive outros tipos de trabalho, como eu fui reabastecedor de um supermercado, né, e porque eu fui pai aos 17 anos, então... como meu pai falou, o Mundo Mestre me ensinou que eu não podia parar, né? Então, aos 17 anos, eu tinha que trabalhar com qualquer outra coisa para sustentar minha esposa e minha primeira filha, né? Que foi a primeira filha. E daí eu fui trabalhar como reabastecedor num supermercado. E depois trabalhei também como representante de brinquedo e cosmético, né? Daí, quando eu ia viajar, eu comprava nos próprios atacados. Eu vendia cosmético e brinquedo, eu comprava os brinquedos e pegava na estrada para ir visitar os comerciantes. Eu ia vendendo no decorrer para ter um dinheiro extra, né? Daquela viagem. Tá? E foi aí que despertou uma outra situação de empreender. Eu precisava de um carro, né, para vender esses produtos que eu representava. E aí eu tive a ideia, o meu pai, de comprar um carro. Só que eu comprei um Fusca, mas para eu montar esse Fusca eu comprei 2 carros. Um só prestava o chassi, o motor, né? Eu comprei no Ferro Velho, e o outro só a carroceria. E aí começou meu empreendedor. Botei um em cima do outro, ajudei até o soldador lá como ajudante de solda, né? Aí ajudei e fui com esse carro que eu chamava ele de Quem Te Viu, porque quem viu ele dizia que ele mandava, né? E eu comecei a vender com ele. E aí, já fazia o marketing, né? Já fazia o marketing. Mas é isso. Então, Cláudio, para você, o que significa empreender? Empreender, para mim, é aquela história. É superar, né, desafios, né? Aprender com coisas novas, ter ideias e implantar. Esse é o significado de empreender. Muito bom. Joia, assim, a tua história, ela é muito, assim, motivadora, porque as pessoas, às vezes, desistem muito fácil, entendeu? Assim, tenta a primeira vez, aí não foi do jeito que imaginava e acaba desistindo. E conta pra gente, assim, qual foi, assim, esse caminho que você percorreu até chegar, assim, dizer, hoje eu sou empreendedor, hoje eu sou empresário? Então,
Lá atrás, né, eu tinha um certo domingo em casa, eu me vi, eu criava alguns passarinhos, e eu me vi na necessidade de comprar ração num condomínio que é muito grande lá em Recife, e parece até uma cidade, e na verdade eu não encontrei em nenhum lugar aberto, que era um domingo. E aí eu corri atrás de comprar, andei muito para comprar, e eu vi uma oportunidade de negócio. Fui lá, aluguei uma garagem que dava para abrir os braços, para pegar nas duas paredes. Fui no Ceasa, comprei 5 quilos de alpiste, 5 quilos de girassol e fiz um fundo falso, né? Quando eu fiz o fundo falso, eu colocava aqueles 5 quilos e dava a impressão que tinha muito produto. E eu ia na feira dos passarinhos, comprava passarinho para poder vender o passarinho barato, mas eu vendia a ração, a gaiola, os acessórios, né, dele. E aí, como o pessoal comprava, os pais passavam lá, viu o bichinho lá, o passarinho, eu estava viciando, né, o cara de levar, comprar, e ele ficava me comprando outras para alimentar aquele animal. Então era coelho. Aí dali eu comecei a ver uma oportunidade de crescer, até o ponto de eu comprar um local, um box, né, e ter esse box próprio, né. Em outra oportunidade também eu tive de comprar um bar, né, uma praça, tipo um trailer, e onde lá não tinha movimento nenhum. E eu comecei a ter umas ideias, e essas ideias foram boas, e eu passei a ter 40 mesas, né? E dessas 40 mesas me veio o crescimento do negócio e a oportunidade de repassá-lo. E assim eu fiz. Então essa foi a primeira experiência como empreendedor. Então, mas aí você já contou, né, algumas dicas de alguns nichos que você já aventurou, mas assim, deu continuidade ou você em algum momento assim desistiu, desanimou e percorreu uma outra carreira? Não, porque como acontece, né? A gente, quando está pensando em empreender, a gente não pode desistir. Os fracassos vêm, as quedas vêm, mas essas quedas ele nos traz força para reerguer e subir com mais força, com motor com mais combustível. E isso me fez. Teve momentos que eu tive restaurantes, né? E um desses restaurantes que eu tive era numa época que teve lei seca, né? O início da lei seca aqui. E aí eu tive a ideia, né? Só ia para os restaurantes os vizinhos, então meu movimento caiu, e eu tive a ideia de botar o Disque Pileque, que eu pegava o carro, né, e ia buscar as pessoas e levar as pessoas. Então você tem que ver a oportunidade quando tiver no momento de dificuldade. Essa é a verdade. Outra ocasião, eu tive experiência também, eu estava um dia de domingo em casa também e vi uma reportagem de hot dog, né? E aí eu busquei comprar um carrinho tal, né? Que era uma bestinha pequenininha, e comprei um kit e fui vender hot dog. E isso tem um segredo, que paralelo a isso, eu fazia também os trabalhos, né, de consultoria. Então eu deixava o hot dog lá no centro da cidade, né, com a pessoa, ia de táxi fazer meus trabalhos. Então isso nos motivava a sempre estar buscando empreender, mesmo que eu tivesse um recurso fixo, né, de trabalho. Então, no caso, você tinha uma experiência como CLT e empreendia simultaneamente. Simultaneamente. Eu trabalhei, na época que eu trabalhei, na época do bar, eu trabalhava na Bung, né? Que era que iniciou como Sambra e virou Bung. E aí eu tinha o paralelo, que era esse bar.
né? E teve outras, tipo, eu tirava férias só em janeiro, pegava meus filhos e ia para a praia, e eu sempre tive uma visão 360 graus, uma visão de oportunidade em qualquer ambiente que eu esteja frequentando, eu tinha uma visão de negócio. E é esse o bom gatilho do empreendedor, né? Por quê? Eu estava na praia com meus filhos, enquanto eu tomei 2 cervejinhas, eu gastei R$ 10 para meus filhos brincar numa boia. Eu vi aquela boia, saí dali com meus filhos, passei no atacadão e comprei 5 boias. Baleia, jacaré e beleza. Quando foi outro domingo, peguei meus filhos, peguei um caderninho, coloquei uma cadeira e botei meus filhos como cobaia para brincar na boia, né? E aí daqui a pouco, para resumir a história, eu tive 40 boias e virou um negócio. E esse negócio eu também repassei. Vai, Dani. Todas as histórias, né, que a gente fica querendo perguntar. São muitas histórias. E atualmente você trabalha como CEO da Luna Consultoria. Explica pra gente como surgiu essa ideia e como a Luna Consultoria funciona? Então, a Luna Consultoria é uma empresa que ela era virtual, né? Na verdade, lá atrás, como eu falei que trabalhei na Bom, quando eu saí, eu tinha assim, uma necessidade. Quando eu trabalhei na Bung, eu fazia muito, que não tinha Excel, era Lotus, né? 1, 2, 3, e eu fazia muito com planilha com macro, né? E aí eu fiz lá na Bung, eu fiz um programa, uma planilha para controlar a produção de margarina. E daí meu diretor me convidou para mim fazer um curso de lógica de programação, Clipper e Delphi. Eu fiz. E desse curso, né, quando eu saí da Bung, eu e meu irmão, eu tenho um irmão que fez o curso comigo de programação, e aí a gente pegou um cliente, que era uma construtora que prestava serviço para a Bung, que é um amigo meu, que é o grande meu amigo Jailson, e usou ele também como teste, como experiência, né? E aí a gente fez a folha de pagamento da consultora dele. E aí, onde nasceu eu criar a Luna Consultoria, mas só que existia a Luna Consultoria para mim, não existia para o público, né? E aí foi crescendo, e aí ela virou uma empresa mesmo, daí. E eu comecei a prestar serviço para outras empresas, para outras construtoras, para restaurante, para delicatessen, né? Aí meus 2 irmãos, aliás, meus 3 irmãos que são contadores também, e aí daí a gente começou a prestar serviço pela Luna Consultoria. Essa é a verdade. Joia. Pessoal, não esqueçam, viu? Primeira palavra-chave, empreendedorismo. Isso mesmo. Como a Ju falou, fiquem ligadinhos e aguardem até o final. Inclusive, podem ir comentando agora, colocando perguntas, porque logo mais a gente vai responder. Então, Cláudio, você deu uma explanação aí sobre a sua história e, assim, trazendo agora para a realidade de hoje em dia. O empreendedorismo, há um tempo atrás, ele era predominantemente ocupado pelos homens, certo? E, assim, a gente vê que hoje em dia tem uma grande ascensão das mulheres nesse meio também. Então, o que é que você acha das mulheres como empreendedoras? Eu acho excelente. E hoje está mais forte, né? A gente tem visto aí a experiência, né? Da Magalu, né? Da dona Luísa Trajano, está aí na mídia, que é um exemplo forte, mas eu tenho dentro de casa, né, minha esposa como uma grande empreendedora, me fez lembrar agora, eu estava em Goiás num projeto de uma usina, né, por uma empresa de consultoria que era a Contec, e aí a gente passava 60 dias, né, nesse projeto, e minha esposa me ligou e dizendo assim, tive uma ideia, vou colocar uma piscina, né, na nossa casa. Nós morávamos numa casa muito grande, lá em Recife. E aí eu falei, que bom. Aí eu já vou desenhar até a planta da área de lazer, eu falei, né?
Eu vou desenhar até a planta. Entrei na plataforma e desenhei a planta do jeito que eu queria, minha área de lazer. E aí ela fez tudo, comprou tudo, instalou. Quando eu cheguei de Goiás, que entrei, ela me pegou pelo braço assim, disse, vamos lá para nosso quarto. Aí fui, tá alugada a casa para uma família fazer uma festa. Aí eu disse, essa é minha esposa, essa é empreendedora. Então, assim, eu acho assim, muito especial hoje a presença das mulheres como empreendedora. Muito. Que bom que você tem essa visão. Mas atualmente a gente também vê muitos jovens que querem empreender e têm medo. E também pessoas mais velhas que também têm medo de empreender. O que você diria para essas pessoas? Não tem idade para ser empreendedor. Como eu contei o meu exemplo, né? Lá quando era pequenininho, já tinha a ideia de ser empreendedor. Nem é muito cedo, nem é muito tarde, tá certo? A gente só precisa ter foco, né? E a decisão certa e o grande planejamento para poder começar a empreender, mas não tem idade. Joia, Cláudio. Me diz aí, como encontrar oportunidade de negócio? Porque, como você disse, assim, basta ter uma ideia. Mas, afinal de contas, não basta só ter uma ideia. A gente tem que ver uma oportunidade, a gente tem que ver se realmente isso existe uma viabilidade, entendeu? Se isso vai atender realmente uma necessidade das pessoas. Então, onde é que a gente pode, assim, eu tenho uma ideia, para onde é que eu posso ir? Quem pode me ajudar? A primeira coisa é você acompanhar a tendência de mercado, né? Você viu que está sendo necessário. Tipo assim, na pandemia, muitos restaurantes fecharam, né? E aí, com o restaurante fechado, eu ajudei muitas pessoas a ter ideias, né? Para poder vender a delivery, né? E esse é um trabalho da Luna Consultoria. A Luna Consultoria, ela chega ao ponto de, tem dois viés, né? Que é ou uma ideia para tornar um plano de negócio e a gente implantar, ou as empresas que estão com dificuldades, né? De processos, dificuldade de estratégia, a gente chega para ajudar, mapeando todos os processos e sugerindo melhorias. Então, hoje em dia, empreender está sempre ligado na tendência de mercado, a gente buscar o que alguém não está pensando, né? A gente vê muitos casos aí, como o exemplo do Uber, que é o cara que mais ganha dinheiro e não tem nenhum carro, né? Então, foi a oportunidade de negócio que ele teve. É isso? Isso mesmo, Cláudio. Então, qual é a importância de um planejamento estratégico para um empreendimento? Planejamento estratégico é o seguinte, tem uma palavra, né? Tem um conto aí da Alice no País da Maravilha que ela pergunta ao gato assim, né? Qual é o caminho, né? E aí a Alice diz assim, aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Aí ela pega e fala, eu não sei, então você pode pegar qualquer caminho, porque você não sabe para onde quer ir. E o planejamento é isso. Planejamento parte do princípio em tudo, até na sua vida pessoal, né? Eu costumo dizer que a empresa, o empreendedor, não só basta ter ideia nem o dinheiro, ele tem que fazer um plano e nesse plano é que ele vai definir o melhor caminho a tomar. Às vezes a gente monta um plano e vê que o negócio não tem viabilidade. Imagine se o cara não planejar e entrar, é só para ter prejuízo. Então, o planejamento é a principal ferramenta no início de qualquer ideia de empreendedor. Então, dentro do empreendedorismo se fala muito em liderança. Para você, quais são as características ou quais são as ações de um bom líder? Ser um bom líder, ele precisa primeiro compreender o que você está liderando, né? Ele tem que estudar, né? Para que todo líder ele tem que ser exemplo para os seus colaboradores. Então, ele tem que estudar
para poder ser exemplo e colocar também para seus colaboradores seus próprios objetivos, né? As metas a eles atingir. Então, ser o líder é ter paciência na hora de uma decisão certa, né? Ter paciência e na hora de um momento de crise, né? Saber conduzir saber conduzir um trabalho em equipe e não de ser um trabalho individual. Dani, fala mais uma palavra-chave. Isso mesmo, pessoal. Então, a palavra-chave de agora vai ser liderança. Então, você falou muito, a gente comentou aqui sobre planejamento estratégico e tudo mais, e ter uma ideia. E se por acaso eu tenho uma ideia e compartilho de repente ela com alguém e essa pessoa rouba a minha ideia? Assim, quando a gente tem uma ideia, a primeira situação, né, como eu falei, é do plano de negócio. E esse plano de negócio você tem que deixar ele em segredo, né? É uma orientação, e compartilhar só com as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, nessa implantação. Mas nada impede de alguém ver você executando e comprar a ideia. Eu tenho um exemplo comigo, na época que eu botei o hot dog, né? Natal, né? E pessoas da minha vizinhança, amigos meus, colocaram em outros carros, né? Vizinho ao meu ponto que eu tinha. Eu ia muito em festa, né? Vender cachorro-quente. Só que o empreendedor, ele não pode pensar no vizinho concorrente. Ele tem que pensar sempre na visão dele, na visão do negócio dele, né? Para você ter ideia, isso não me incomodava. Eu vi uma oportunidade de negócio nisso, porque eu tinha um parceiro que tinha padaria que me fornecia o pão, mas só que meu pão, eu gosto muito de pão, e eu tive a ideia de, com esse parceiro, colocar o pão, ou a massa do pão doce, né, sendo salgada, para fazer o meu cachorro-quente. E todo mundo me perguntava como eu fazia o meu cachorro-quente. E todo mundo eu dizia que era o meu molho, era a minha receita. Mas a receita não tinha nada, era só eu pegava o molho pomarola, e vocês podem fazer em casa, o molho pomarola, cortava as cabecinhas da salsicha, né? Por quê? Porque o molho pomarola penetrava, ela incha e fica suculenta. E o pessoal pensava que era o meu tempero, mas não era, na verdade. E aí, os carros estavam parados um do lado do outro, nas festas, em frente aos shows, ou no meu ponto, e eu via que o meu cachorro-quente era mais, né, consumido. Por quê? Por causa do sabor da massa do pão, que era diferente dos colegas. E aonde foi a oportunidade que eu cheguei a perceber? Esse parceiro que fazia esse pão me levava no meu ponto, né? Então eu combinei com os colegas que tinham, né, meus concorrentes, de ele fornecer o pão para ele, mas não o meu, ele fornecia um pão diferente, né? Mas ele levava no ponto dele. E aí virou um negócio. Eu comecei a ser bonificado pela venda dos outros carrinhos, né, de hot dog pelo meu parceiro. Então, com a concorrência, eu peguei uma oportunidade. Então, a ideia não é se roubar a ideia, é comum, né? Mas a gente tem que ter foco no objetivo e sempre estar inovando para que sempre saia na frente do concorrente e nunca fica na mesmice, né? Isso mesmo, muito bom. Editor, já temos alguma pergunta dos seguidores? Temos sim. Uma pergunta aqui do Ateliê Fátima Santos. Cláudio, em toda a sua trajetória, qual o seu maior desafio enfrentado? Rapaz, meu maior desafio enfrentado foi quando eu deixei a minha família em Recife e fui morar no Rio de Janeiro. E naquela ideia, eu trabalhava aqui lá em Recife, eu trabalhava na IBM, que era a Gerdau Serviço de Informática, né? Eu era operador de terminal. E eu achei de ir para o Rio de Janeiro. Você tem ideia, eu tenho 56 anos e na época eu tinha 24 anos, né?
E quando eu cheguei aí no Rio de Janeiro, fui morar na casa de um tio meu, em Recife, eu nunca, graças a Deus, eu nunca fiquei parado. Sempre eu trabalhava como CLT, ou, como eu falei, tinha os meus trabalhos temporários, né? E então, quando eu cheguei no Rio, eu não consegui. Naquela época, muita nordestino, né? Não tinha vez. Nordestino só era para trabalhar em obra. E eu, fui formado em contabilidade, tive escritório de contabilidade também, né? É outra história que eu agora me lembrei. E aí eu quando cheguei no Rio, com toda a bagagem que eu tinha de programação, né? Que eu programava em Clipper, em Delphi, eu não encontrei emprego. E para eu não ficar na casa de uma tia minha que não tinha condições boas, né? E aí meu tio era motorista de ônibus, eu fui na garagem dele para arrumar emprego. Chegando lá, não tinha para administrativo, eu não podia ser motorista de ônibus porque eu não tinha carteira. Aí eu fui ser cobrador de ônibus, mas com o objetivo de virar motorista, viu? Para concluir o sonho da infância, né? Para concluir o sonho da infância. Mas assim, foi vamos dizer, uma grande, né? Uma coisa muito forte na minha vida, em deixar minha família e ir para lá. E chegando lá, eu tive uma decepção por causa de não encontrar o emprego, né? No que eu queria. E aí, para cobrador, eu fiquei fazendo durante 30 dias. Os colegas disseram que tinha escolinha de motorista. E eu fui fazer escolinha, como a gente chamava lá, fui para a roda. E aí eu cheguei num objetivo de vida que era ser motorista da infância. Mas assim, foram 2 anos, né? Que eu passei, foi forte. E foi, como eu falei, foi de uma queda, uma decisão forte, mas foi uma queda para mim. Mas eu soube superar. E assim que eu voltei do Rio de Janeiro, eu voltei para a mesma empresa que eu trabalhava, que era a Gerdau. É tanto que você vê, né? E isso foi muito forte por deixar minha família. Pessoal, se alguém não escutou a pergunta que o editor trouxe, foi do Ateliê Fátima, que trouxe a pergunta: qual a maior dificuldade que ele já enfrentou durante todo esse período de história? E foi essa pergunta que ele respondeu. Então, Cláudio, para você, o fracasso faz parte do sucesso? Faz, e demais. Para a gente ter sucesso, é como eu falei, a gente tem que ter tido alguma queda, né? Para a gente se erguer. Faz, e eu vou mais além. Com essa força, quando a gente cai, e eu caí por diversas vezes, tá? Eu tô no que tô, mas já caí por diversas vezes, mas a gente volta mais forte e com aquela certeza que não vai errar, não vai cair no mesmo erro que passou. Joia. Tem mais alguma pergunta, editor? Tem. Tem uma aqui da Carmen Lúcia. Qual foi o pior momento que você já teve em toda a sua trajetória? Um momento que você pensou em desistir? Foi igual a outra, né? Mas vamos A lá. outra foi a maior dificuldade. E essa, qual foi o pior momento? O pior momento. O pior momento... Você pensou em desistir? Desistir nunca, né? Desistir nunca. Isso eu digo a toda pessoa que está aqui nos ouvindo e todo colega que eu converso e às vezes está começando a desistir nunca. A gente tem que ter sempre na mente que a gente tem que sempre um objetivo na nossa vida, e a gente supera tudo. Um momento mais forte para mim é quando eu estava, como era na época de criança, né? E em 75 a gente teve uma cheia e me marcou muito esse lado de ter medo d'água, né? E aí eu cheguei em Recife, uma época, na época da boia, eu cheguei a ter momentos na minha vida que eu perdi carro, né? Não tinha negócio, não tinha perspectiva de entrar
algum nem que se fosse uma proposta, né, de trabalho. E aí Deus é tão bom que veio o emprego, né, de uma grande consultoria, que eu fui convidado, e isso deu uma guinada na minha vida. Aprendi muito, né, nessa consultoria, nessa grande consultoria. E aí eu dei um intervalo da Luna Consultoria, falei para meus irmãos que iam ficar com eles e eu tinha que buscar esse mercado. Foi na época que eu comecei a viajar muito, né, para Rio, São Paulo, Goiás, e foi onde isso me renovou e me fez voltar para o ramo de consultoria, que eu estava meio que querendo desistir. Uhum. Trazendo um pouco desse lado humano que todos nós temos, o senhor é o fundador do projeto Eis-me Aqui, um projeto de doação de cestas básicas. Explica um pouquinho como ele funciona para a gente e como surgiu. O Eis-me Aqui, desde criança, eu sempre tive esse prazer, esse dom de ajudar as pessoas. Me lembro quando chegava na minha porta da minha casa, pessoas pedindo, e eu ia lá escondido na cozinha, escondido da minha mãe e do meu pai, né? Não que eles não gostavam de ajudar, e sim que eu ia escondido, porque eu tinha aquele vontade de ajudar, ia lá e pegava alguma coisa e dava para essas pessoas que estavam pedindo. Tive um grupo de amigos também lá em Recife, que a gente fazia doação de sopa, né, e pão toda quarta, sexta-feira do mês. E eu fui crescendo com essa vontade de ajudar. E nada diferente agora na época da Covid. Eu peguei Covid 2 vezes, e quando você fica nessa pandemia, quando você pegar a Covid, você dá um tempo e você começa a passar uns filmes na sua vida, né? Começa a ver o passado e você começa a pensar que você não é nada. Você está ali com aquela doença e você não é nada. E eu andando, passei na frente do condomínio que eu moro hoje, aqui em Maceió, e vi umas pessoas catando reciclagem, né, no lixo do condomínio. E outros até se alimentando. E aquilo ali me doeu no coração. E eu cheguei em casa para minha esposa e disse, eu vou montar um projeto. Estou com a vontade de montar um projeto de cesta básica. E aí, como vai ser o nome? Como eu gosto muito de uma música que tem esse título, que é Eis-me Aqui, né? E aí eu coloquei o nome do projeto Eis-me Aqui, fiz um site, né? Convidei alguns amigos que trabalham comigo. Hoje a gente começou com 4 famílias, hoje a gente tem 15 famílias, né? E uma lista de reserva de quase 20 famílias. A gente está buscando mais doações, mais doadores para manter, né? Agora há pouco, dia 26 de maio, fez 1 ano desse projeto, pela graça de Deus. E a gente está aí, aproveitando o ensejo, né? Quem quiser doar, pode doar. Dani, aí, estamos encaminhando para o final, não é isso? Vamos soltar mais uma palavra-chave? Sim. Então, já que ele falou do projeto Eis-me Aqui, vamos soltar a palavra-chave ajuda. Joia. Então, Cláudio, para caminhar, assim, para finalizar, me diz aí, qual o segredo para se tornar um empreendedor de sucesso, assim como você? Primeiro, mais uma vez, é planejar, né? E focar nos objetivos, tá? Porque no plano do negócio, a gente marca 2 situações. Tem muita gente que pega o plano do negócio, faz, vê que vai dar dinheiro, bota dentro da gaveta, né? E não acompanha. E o segredo está em acompanhar toda a execução do plano do negócio, né? Para você ter como objetivo. Aí o pessoal fala assim, não, é objetivo anual, é objetivo... Não, para mim o objetivo é o objetivo do dia, né? Então, para ter
esse segredo é planejar e focar no objetivo diariamente, todos os dias. Muito bom, Cláudio. Nós podemos ver que a sua história realmente é uma história encorajadora, né? Que mostra que o sucesso vem junto com o fracasso, porque é com o fracasso que a gente tem aquela força de não desistir e de continuar lutando todos os dias pelo aquele nosso objetivo. Então, meus parabéns pelo empresário de sucesso que você é. E agora vamos fazer um bate-bola pra gente finalizar, Ju? Vamos botar Cláudio aí para fazer os gols aí. Então, Cláudio, vamos lá, rapidinho aí. Melhor sozinho ou com sócios? Depende do tipo de negócio que você coloque, né? Porque há situações, né? Como a gente vê, tem casos de pessoas que estão sozinhas, como a Vivi, né? Do bolo, que ela é sozinha, porque é um trabalho artesanal. Há situações que você precisa de um sócio para compartilhar com você tanto a execução, né, daquele plano de negócio, porque sozinho você não consegue. E há situações que você precisa de sócio para diminuir a carga financeira também, né? Mas como Luna Consultoria, a gente começou sozinho, depois foi meus irmãos seguiram cada um no seu mundo, e aí estamos aqui, firme e forte, certo? Joia. Recursos próprios ou financiamento bancário? Bom, todo empresário não quer ser endividado, né? Não quer entrar já endividando. Então, o melhor era que não se endividasse. Mas no plano do negócio, ele trata isso, né? A gente tem uma parte que a gente faz, né, do resultado do investimento. Então, quando a gente diz naquele tópico, a gente diz se vai ser necessário pedir recurso de financiamento ou se o capital que o empreendedor está abrindo comporta ele seguir, né, sem esse endividamento. Mas o melhor é não fazer endividamento. Eu tenho um exemplo na minha Towner, quando eu comprei, né, que nas pequenas empresas, me lembro, dizia que eu comprei a revista, dizia que eu tinha o dinheiro para comprar à vista o carro e eu comprei financiado. E dizia que o negócio tinha que se pagar. Isso tem 2 pesos e 2 medidas. Então eu preferi ficar com dinheiro para giro do negócio e comprei o carro financiado, né? Mas eu tinha o dinheiro em caixa. Planejamento ou impulso? Só planejamento. Impulso nunca. Planejamento é tudo, né? Como a gente vem falando direto. A gente vem dizendo que se eu não planejar, a tendência a gente pode dar certo ou pode dar errado, né? Se eu não planejar. Então, impulso nunca. É sempre com planejamento e acompanhamento desse planejamento. Ser empregado ou empregador? Ser empregador, né? Tem gente que prefere ser empregado, mas ser empregador, a gente tem, para mim, me dá, eu amo o que eu faço, tá? Eu sempre amei tudo que eu fiz, até na época de ser motorista de ônibus, eu amava o que eu fazia. Tratava os passageiros bem, sabe? Dava bom dia. Quando eu botava boia lá na praia, eu também fazia. Sempre eu fiz as coisas com amor. Isso é a primeira coisa que você tem para passar. Se você fizer, faça com amor. E daí a gente tem que pegar fazendo sempre o bem, né? Para que as pessoas... Por quê? Porque quando a gente é empreendedor, a gente não só está ajudando a gente está ajudando outras famílias também. E essas famílias são as que trabalham com a gente, né? E está todo dia lá na Luna Consultoria, e está todo dia nas empresas, né? Então essas famílias a gente contribui com outras famílias também. Por isso que é bom ser empreendedor. Empreender ou resolver problemas? Empreender
é resolver problemas, né? Porque, de qualquer forma, empreender não é só você ter um negócio. Empreender é você... o que eu faço muito hoje no meu dia a dia é resolver problemas. Então, a Luna Consultoria está ali para que o cliente chegue com um problema e a gente dê a solução, tá? Então, empreender é resolver problemas. Muito bom, Cláudio. Editor, temos alguma pergunta de seguidor? Mais duas. Certo. O Paulo Alves da Silva e depois tem a do James. O Paulo está perguntando, você como empreendedor, teria como dar um norte para quem está começando? Primeiro norte, tá? É você fazer um plano de negócio, que é o ideal. Eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer. Você, como eu falei, você tem que ver uma ideia e dessa ideia botar no papel e ver a viabilidade dela. Porque se você quer ser empreendedor, existem empresas aí que já vendem a ideia, né? Que já vende um plano de negócio. A Luna Consultoria, ela vende planos de negócio mais no ramo de restaurantes, né? Então a gente tem planos de negócio para vender e você implantar. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é você tomar a decisão do que você quer fazer. Tá? Qual a outra? O James Batista está perguntando, qual conselho você daria? Trabalhar como CLT ou empreendedor? Trabalhar como empreendedor. Como eu falei nesse instante aqui, porque empreendedor a gente ajuda outras famílias, né? E não é só dinheiro que nos faz crescer, e sim a gente também ajudar outras famílias. Então, por isso que eu opto por ser empreendedor. Pessoal, última palavra-chave: liderança. Cláudio, realmente, viu? Dava para passar a noite aqui fazendo várias perguntas, você compartilhando aí suas experiências, mas assim, o nosso tempo está chegando ao fim. E a gente pode ver, né, Dani, futuramente outra oportunidade para trazê-lo novamente com outro tema, né, voltado para o empreendedorismo e ele Isso compartilhar a sua experiência. Isso mesmo. Então, assim, a gente agradece muito a você, certo? Fala aí qual é o presente que você tem aí que vai deixar para o pessoal, entendeu? Pessoal, a gente está junto aqui com esse time maravilhoso. A gente deixou para vocês aí um modelo de plano de negócio, tá? Esse modelo é de uma cafeteria e restaurante. E aí nele tem toda a história como foi percebido a ideia, e é real, tá? Estou dizendo a vocês que é real, que eu acompanhei todo esse projeto. E esse plano de negócio, as dúvidas que vocês tiverem, né? Podem nos ligar, falar para ela pelo Zap que está no Insta aí. E aí a gente pode ajudar vocês em algum momento que for necessário. Mas fique certo uma coisa, se vocês fizerem o plano de negócio, não acompanhem ele, não botem ele na gaveta, nem deixe de acompanhar. E não acompanhe ele num período longo, e sim diário, tá? É onde você vai buscar suas metas e objetivos. Você vai ter os indicadores diários para você acompanhar. Isso mesmo, pessoal. E para garantir que você vai ter o seu e-book, basta você mandar uma palavra-chave no nosso direct, que logo mais nós estaremos enviando o link do e-book para vocês, certo? Muito obrigada por terem ficado até aqui conosco, acompanhando toda a trajetória do Cláudio. Muito obrigada, Cláudio, pela presença. E continue ligadinhos, porque a gente ainda tem muita coisa boa para trazer para vocês durante essa série de lives, O Caminho para o Sucesso. Até mais, pessoal, e continue acompanhando aí, né, a Criação de Ideias, a Luna Consultoria aí nas redes sociais. Tudo de bom para vocês.